Senta que lá vem história, pessoal, mais uma edição deste programa maravilhoso para quem gosta de história. É uma mão na roda, hein? E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Dr. Luiz Afonso, e conhece muita coisa sobre história, sobre arquitetura, sobre sociedades, e a gente vai bater um papo com ele hoje. Vai ter que ser em duas versões, hein? Porque é história para a gente passar a noite aqui. Então vamos lá. Dr. Luiz Afonso, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Estação Difusora. E é um prazer receber uma pessoa assim que tem tanto conhecimento sobre a história, né? Não só de Garanhuns, mas de história como um todo. Vamos hoje falar sobre estruturas arquitetônicas aqui da cidade de Garanhuns. Então a gente pode começar dos séculos vindouros, né? De como surgiu as arquiteturas e as origens. Uma boa tarde a todos e todas. Sentando. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. E meu obrigado a você e a Gesso Lima por essa iniciativa, que é mais um atrativo, né, para resgatar a história da nossa cidade e na nossa região. Nós vamos falar um pouco das poucas estruturas que restaram do século XVII e até os anos 50. Cada dia não existe um instituto que tenha o poder, né, de manter e fazer a preservação desses monumentos, daqueles que nos antecederam e que marca a história não só de Garanhuns, mas da humanidade como um todo, né? Exatamente isso. A primeira da remanescente do século XVII, aliás, do século XVIII, é a Igreja do Timbó. Começa com os quilombolas, né? Sim, ela fica numa comunidade quilombola, né? Existe uma versão que diz que é de 1760, e um negro fugido, e lá fez uma ermida e colocou Nossa Senhora, e essa comunidade ela já foi muito pujante e hoje não tem mais que mais 16 remanescentes. Ela tem um processo de tombamento que foi iniciativa da Academia de Letras de Garanhuns, na época que eu era presidente, e de Igor Cardoso, que é acadêmico e historiador. Então, ela hoje está tombada. Não é como era originalmente, né, no século XVIII. Houve duas intervenções, uma nos anos em 1950 e outra recentemente, porque devido às chuvas, uma parte dela ruiu. Outrora, ela tinha um acervo de imagens considerável, mas a maioria se perdeu. E os bancos já não são mais originais. O piso dela era toda de lajota, mas aí uma pessoa que achava que aquelas lajotas eram feias e passou o cimento. E ali sepultou aqueles que lá estavam, que era da família dos Praxedes, que durante os últimos 200 anos tomavam conta dessa igreja. Né? E esse é um elemento arquitetônico que é o mais antigo que nós temos notícia aqui na nossa cidade. A outra é uma capela muito singela, que fica no caminho do Castanhinho, que é a Capela das Almas. Ela é de 1776. Outrora existia, confrontante a ela, hoje tem um loteamento, ela hoje está no meio da estrada. E há um processo de tombamento pelo IFAM, também iniciativa da Academia de Letras e do acadêmico Igor Cardoso. Ainda está em processo. Acredito que já tem uma lei tombando. Agora, não sei quando efetivamente o IFAM vem, antes que ela tombe por terra, porque o fluxo de veículo ameaça ela todos os dias. Aí a estrutura vai ficando frágil, né? Sim, então lá tem uma lápide feita de arenito, onde tem diversas cruzes e a data. Ela estava coberta de cera, né, porque alguns cultos ainda são realizados lá. Cultos de matriz africana, não mais da Igreja Católica.
Então, essa capela existe ainda. Esse do período colonial é a única coisa que nós temos. E aí nós temos algumas casas ainda, algum casario remanescente do colonial português do século XIX. Nós temos uma casa ali que fica situada na Avenida Santo Antônio, subindo para o Pop Shop, na esquina. Aquela casa foi de Feliciano Caldas e ela foi edificada em 1893. E ainda existe uma quantidade de imagens, né, de estátuas em louça trazida de Portugal, entre as quais se destaca o Mercúrio, porque em cima era a residência e embaixo era o comércio. Ele era casado com Dona Júlia, que era irmã do Ferreira Costa antigo. E então, portanto, essa ainda existe. E existe também uma outra casa do século XIX, ali no Oitão da Dom José. Então, aquela casa, ela no passado foi de senhor Maia, né? E depois de Eurico Monteiro, nos anos 30, e hoje ainda é da família Monteiro. Ela tem uma arquitetura eclética, bem retratando o casario português do começo do século passado. E na rua do Recife, nós temos uma casa que é colonial português, muito bem preservada, uma das poucas remanescentes que existe em Garanhuns. Do casario antigo do século XIX, é a única que existe. Não sei por quanto tempo. Outrora, na Avenida Dantas Barreto, tinha uma casa vizinha ao Banco do Nordeste, que foi derrubada recentemente, que era estilo neoclássico, que pertencia a Francisco Branco. Essa casa era de 1927. Na mesma rua, em frente à Praça Dom Moura, nós temos a casa que era o Instituto Histórico, que foi construída em 1919 por um arquiteto italiano, Bruno Giovanni, e ela pertenceu ao coronel Antônio de Almeida, prefeito de Garanhuns. Posteriormente, ela foi o palco, né, passou para Gimeiro de Miranda, depois da Catumbi, aí foi vendida a Souto Filho. E na parte de baixo era onde era o quartel-general da política dele, até os anos de 1938. E depois de 1938 ela ficou abandonada durante um tempo e foi comprada por Zé Custódio de Melo, que era fazendeiro de café e foi prefeito de Brejão. E hoje ela durante um tempo foi feito um comodato do prefeito com, à época, Isaías, com o Instituto Histórico, e hoje ela retornou para o município e está em estado de ruínas. Então, seguindo na mesma rua, ali próximo ao INSS, nós temos a casa do Manuel Moreira. Essa casa é uma casa que marca o ciclo do café. Essa casa ela foi edificada em 1932, em 33. Todo o madeirio, né, veio do Rio Grande do Sul. As portas são em cedro. Ela tinha o acervo muito lustre de cristais. E durante esse período, o Manuel Moreira, ele tinha ficado na Fazenda Vista Alegre, em Brejão, e até se mudar para essa região. Hoje está em estado de ruínas, tá? Breve vai tombar. E aí a gente passa do século XIX e tem um período onde Garanhuns se destacava muito. Tem um cidadão aqui em Garanhuns, que é um artista plástico, uma pessoa que estudou muito sobre esse assunto e fez um trabalho de fotografia, deve tê-lo ainda, que é Ademir Vieira. Então, sobre o período Art Nouveau, Art Déco,
Então, desse período Art Nouveau, ele vai de 1927 até 1950, aqui em Garanhuns. Certo. Na Europa, ele anteriormente foi substituído. Então, desse período do Art Deco, nós temos o Santa Sofia, né? Aquela casa que fica em frente ao Tavares Corrêa, que é a casa de Dr. Tinoco, né? É uma casa estilo Bauhaus. Existia uma casa semelhante àquela na Alemanha, na região da Bavária, né? É uma casa que ela não tem telha, né? É muito de vanguarda. Ela foi construída semelhante a esse estilo Bauhaus e ela se mantém como era. Sim. E tem o Tavares Corrêa, outrora tinha um hotel familiar e tinha o Hotel Mota, vizinho estava em ruína ali próximo ao Diocesano. Esse hotel familiar, para as pessoas saberem, é onde é o Bradesco, né? Onde era o Bradesco. E ali no Hotel Mota ficava vizinho ao Diocesano. Sim. Então esse também foi demolido recentemente. Aí, durante esse período, existem algumas características interessantes da tradição normanda, ou seja, os tijolos aparentes, construções em pedra, característica do seminário Menor São José, que houve uma reforma na época de Dom Irineu Scheider, e o Mosteiro de São Bento, que houve 2 intervenções durante esse período, mas ele está intacto, né? Inclusive preservando a cripta. Sim. Característica daquela. Nesse estilo são esses 2, né? O mosteiro. Existia uma casa só em Garanhuns que era estilo normando, que era o Castelinho de Rubem van der Linden, que à época do Dr. Bartolomeu derrubaram e hoje não tem só lembrança, né? Então, no seminário existe característica muito interessante, porque ele mantém um claustro. Então, coisas que remota à meditação, a introspecção, e que tudo deve ser voltado para o mosteiro na contemplação do belo e da divindade. Sim. Essência, claro, outrora tinha algumas palmeiras e tinha o papiro, retratando as coisas da Europa, do Oriente, né? Influência moura, inclusive esses claustros são de influência moura. Aí nós partamos para um estilo contemporâneo. Tem a casa ali próxima à Rádio Difusora. A Rádio Difusora, ela é um ícone. Nós temos que registrar que foi na Academia de Letras também, e a Igor Cardoso, que conseguiu que nós tivéssemos um tombamento da Rádio Difusora. E hoje ela está preservada, pelo menos no exterior. É estilo Bauhaus e foi mantida como tal, né? Então isso teve algumas agruras, mas ela permanecerá por muito tempo. O estilo contemporâneo ali, vizinho à Rádio Difusora, tem a casa do Coronel Francisco Figueira. Essa casa do Coronel Francisco Figueira houve uma intervenção, era uma casa colonial, mas na época ela foi transformada num estilo contemporâneo, né, com jardim alardeado, com todas as características do estilo moderno. Ninguém sabe se ela vai ser tombada por terra, como é comum as coisas aqui de Garanhuns. Mais uma que vai correr o risco, né? Mas o dinheiro, como dizia Balzac, compra até o verdadeiro amor. Não é? Então, em nome do dinheiro, está se destruindo tudo, inclusive a memória. E aí nós temos algumas outras fragmentos da nossa história arquitetônica na zona rural. Então, no Brejão, você ainda encontra algumas propriedades que mantêm a característica da época do ciclo do café. Agora, nós temos resquícios da ocupação italiana. Ali onde era o Correio, existia a casa dos Dilettieri, mas caiu, né? Foi tombado e vendido ao Correio. Então, a única coisa que é remanescente da colonização italiana é a fazenda Notaro.
descendo no sentido de... Da curva da Laranjeira. Justamente, a Fazenda Laranjeira. Existia uma ermida para Nossa Senhora da Conceição e o Emiliano Notaro ali cultivou trigo durante um grande período e vendia e abastecia Recife. Mas aí os comerciantes de Recife ficaram um tanto entristecidos por conta que teria uma concorrência desleal, que o trigo era produzido em Garanhuns. Sim. E aí o governador da época fez um boicote para não comprar mais o trigo aqui, embora ele veio aqui a Garanhuns e tinha um beneficiamento. E voltou a comprar o trigo na Europa, porque o lucro deles era maior. E aí só ficou sendo uma página da história. Então a fazenda existe ainda. Ninguém sabe por quanto tempo. Por dentro, eu passei, andei fazendo uma visita. Por fora, a estrutura está mantida. Agora, por dentro, é que está. Não, o grande problema das casas, né? Nós temos assim. Tem também o Bom Pastor. Sim. Né? O Bom Pastor está em ruína e o governo do estado nunca tomou conta dali, né? E hoje é ruína mesmo. Né? O Bom Pastor, na época que as freiras vieram para aqui, foram recebidas com banda de música, com tudo isso, né? Foram ovacionadas, porque ali ela formava para aquelas pessoas que não tinham, que era chamado o patronato, marcou uma geração toda. E hoje só tem um silêncio e a capelazinha. A capela mantém, não mais os santos, né? Os santos eles foram abduzidos há muito tempo. Então, alguém o levou e hoje em dia o pessoal está com cada dia menos fé. Os santos também, santo que não obra milagre pode cair da parede, né? Eu acho que é o caso. E a memória de Garanhuns vai se esvaindo, né? Vai se esvaindo, né? Então, essas são o que resta. Então, temos essa fazenda que deve fazer o registro. E aqui para dar uma sugestão às pessoas que estão na gestão municipal, estadual, federal, que queira eternizar seu nome de alguma forma, já que compram esses magnatas da indústria hoteleira, não, imobiliária, eles devem, quando comprar uma casa, além do lucro que eles vão ter, eles faziam um memorial. Exato. Então eles tirariam as fotos, umas 50 fotos, chamavam alguém que entendesse, antes de demolir. Exato. Para quem vai para a Pesqueira, se você vê, tem uma rua lá que as casas são todas preservadas. Inclusive, se não me engano, é o Banco Santander lá, que a fachada é intacta. Por dentro eles modificaram, mas pelo menos preservaram. Mas aí isso é uma questão de sensibilidade. Gasta tão pouco. Pois é. E seria de grande valia para a população do Porvir, né? Se é que elas vão existir. Mas é só isso. Sim, vale salientar que nós tínhamos algumas ermidas em Garanhuns. Então tinha uma ermida na Júlio Brasileira, onde tinha um nicho e tinha uma santinha. Tinha ali uma santinha próximo à faculdade da UPE, e essa ermida durante muito tempo ela teve romarias, essa coisa toda. E tinha uma outra na fazenda Mata do Diogo, que é município de Garanhuns. Então lá tinha uma ermida dedicada a Santa Miquelina, que foi doada pelo Papa à época, em 1927. Esse termo que o senhor falou, ermida, é um nicho, uma capela pequena. Não é só a imagem. Não, é a imagem com a construção. Sim. A edificação deve ainda existir, à margem de quem vai em direção à Fundação Bradesco. Essa Santa Miquelina foi doada pelo Papa, na época Pio XI. Sim. E aí ele doou para que, em agradecimento, para cessar a epidemia de cólera que assolou Garanhuns entre 1917. Em 22 foi construída a igreja de São Sebastião. E tem uma característica que a maioria das pessoas não
não tem conhecimento, que é aquela estátua de São Sebastião, que está no centro da praça ali, é uma estátua nova. Porque nos anos 70, um colega de farda, que era militar, passou lá e deu 4 tiros na estátua de São Sebastião e quebrou. E aí foi substituída. Sim. Entende? Então, são essas que tem. Então, nós temos ainda a Academia de Letras de Garanhuns, que é uma das únicas do Norte e Nordeste a manter uma estrutura neoclássica com cunho místico. Então, você tem as 4 cariátides, que é aqueles cidadãos que estão segurando o domo. O pilar? Dos pilares. Sim. E cada coluna daquela, cada um representa um elemento. Sim. A água, a terra, o fogo e o ar. Em cima tem um orbe, que representa o sol. Sim. E na fachada dela, nós temos, acima da porta, os 7 raios, que representavam o templo do estátua. Em cima existem as asas aladas com o nome em hebraico da divindade e traziam um disco solar, porque durante muito tempo, aquela construção é de 1909 e a fachada dela foi feita por Pantaleão. Sim. O Antônio de Pantaleão era um arquiteto que teve na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, e ele fez algumas obras aqui em Garanhuns, né? E inclusive o Cristo Magano foi ele, o Senhor Morto da Catedral foi ele, a frente da Catedral, da Academia de Letras. Então, você olhando, ela tem toda uma história mística por trás disso. E ela foi o templo do ciclo esotérico Comunhão do Pensamento até os anos 60. O ciclo esotérico Comunhão do Pensamento achou que estava muito popular os ensinamentos que eles pregavam, e aí fecharam quase todos os centros no Brasil, e ficou alguns poucos remanescentes. E aí esses que frequentavam lá ficaram fazendo parte só do pensamento. Não teve quem renovasse, e aí foi a escola do Mobral. Certo. O prédio da academia é tombado, não? Está em processo de tombamento. Também, né? Então, a partir daí, quando o doutor Hilton Rodrigues, juiz de direito de Garanhuns, era do Grêmio Literário Rubem Vanderlinder. Então, durante esse período, ele fez um uso capião, no caso, porque o ciclo esotérico não tinha mais interesse, e aí ficou sendo a sede da Academia de Letras de Garanhuns, que ela está numa situação até um tanto quanto periclitante. Mas como a gente está vivendo um clima árido, eu acho que ela vai sobreviver muito tempo. Agora, se começar a chover, eu tenho minhas dúvidas. Será que sobrevive a mais um inverno? Não, o inverno eu acredito que sim, porque a construção é muito sólida, né? Mas é preciso cuidado, porque junto a ela foi construído um prédio que a sugestão do prédio seria o megatério. Então ela está sufocada. É isso aí. Bom, o papo foi bom demais, mas estamos chegando ao finalzinho do nosso programa e a gente vai convidar o Dr. Luiz Afonso para mais um bate-papo sobre outros assuntos. Não senta que lá vem história. Muito obrigada, doutor. Não é nada. E eu convido vocês também a assistir o nosso podcast Tudo Pode Ser Limite. Maravilha. É isso aí. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima. Senta que lá vem história.